pessoal, hoje nós vamos falar sobre alguns países hispanohablantes. Hispanohablantes são aqueles países que têm espanhol como língua oficial, como idioma oficial. Eu dividi esse vídeo em 3 partes, assim como nós fazemos na sala de aula e o material didático propõe, ok? Para hoje nós vamos ver 7 desses países. O primeiro deles é o México. México tem como capital a Ciudad de México e quem nasce no México é mexicano, mexicana. Eu estou mantendo os nomes dos países, das capitais e o gentilício em espanhol, ok? Cancún fica situada na Península de Yucatán, na costa do Mar Caribe, e é um dos lugares turísticos mais visitados do país, responsável por quase metade do turismo mexicano. Então é muito comum a gente ouvir falar em México, quando alguém vai conhecer o México, e Cancún normalmente está no roteiro, né? Lá no México eu tenho também as ruínas de Tenochtitlan. Tenochtitlan era a capital do Império Azteca. Ela localizava-se onde hoje fica a cidade do México, né? Sendo a capital do país. Os estudos afirmam que havia na cidade entre 100 e 300 mil habitantes, sendo uma das maiores cidades do mundo no século XVI. Tenochtitlan já era a capital do México no século XVI, por isso é considerada uma das capitais mais antigas, né, da América. No México, a cultura indígena é bastante preservada e respeitada, inclusive a língua espanhola convive com mais de 60 línguas indígenas faladas no país. E a artista plástica Frida Kahlo, que é mexicana, fazia questão de usar peças feitas por indígenas mexicanos. Essas vestimentas que nós vemos nas fotos de Frida são características da cultura indígena mexicana. O México também é muito conhecido pelo Dia dos Mortos, né, que é uma celebração popular, equivale, no caso da data, né, equivale ao nosso Dia de Finados, mas é uma celebração totalmente diferente. As pessoas pintam os rostos como se fossem caveiras, decoram altares, né, com imagens de pessoas que eles querem que sejam lembrados nesse momento, sejam familiares ou pessoas famosas que eles gostavam muito e que já morreram. Então é um dia de celebração, porque eles acreditam de verdade que nesse dia é o dia em que os mortos têm a oportunidade de voltar à Terra e conviver ali durante aquele dia inteiro com os seus familiares que ainda estão vivos. Então eles deixam ali os alimentos que aquela pessoa falecida gostava. Se for uma criança, eles põem muitos brinquedos, inclusive no cemitério também. Os cemitérios se lotam nesse dia e é uma celebração muito diferente, muito rica. O filme Viva, A Vida é uma Festa, conta essa história de uma maneira muito lúdica, muito interessante. É bacana assistir para conhecer um pouquinho da cultura. O Brasil tem o hábito de trazer muito a questão televisiva do México para cá, principalmente o SBT. Então essas novelas e séries que vocês estão vendo aí, a Usurpadora, Maria do Bairro, RBD, Chaves, Chapolin, Carrossel, são todas produções mexicanas que vieram para o Brasil e se popularizaram muito. Tanto é que algumas dessas aí ganharam versões ou foram reprisadas, porque ganharam muito gosto do brasileiro. Vamos falar um pouquinho também sobre a Nicarágua. A Nicarágua tem como capital a cidade de Manaus e o gentilício é nicaragüense. Essa trema ainda existe no espanhol, tá? A Nicarágua é o maior país da América Central em extensão, mas é também um dos mais pobres da América Latina. Diferente do Brasil, o esporte mais popular na Nicarágua não é o futebol, e sim o beisebol. A Nicarágua tem um território repleto de lagos e vulcões, né? Inclusive, na bandeira aparecem os 5 principais vulcões. Um deles é o San Cristóbal, é um dos mais conhecidos.
Honduras tem como capital a cidade de Tegucigalpa. O gentilício é hondureño, hondurenha. Percebam que esse H ele não é pronunciado, vocês já sabem, devem saber disso, né? A gente estudou o alfabeto. A Honduras tem a maior concentração de católicos do mundo. Eles compõem cerca de 97% da população. Além disso, cerca de 2/3 da população sobrevive da agricultura. E também é o único país da América Central que não tem vulcões. Lá é possível encontrar as ruínas de Copán, que é um patrimônio da humanidade pela Unesco, e o lugar guarda resquícios da civilização maia, que habitou o local no período de 250 a 900 depois de Cristo. Essas ruínas são bem preservadas e hoje são pontos turísticos. Costa Rica. Costa Rica tem como capital a cidade de San José. O gentilício é costarricense. Uma expressão popular da Costa Rica é a expressão pura vida. É muito comum que você encontre algumas pessoas na Costa Rica se cumprimentando através dessa expressão. É algo como carpe diem, por exemplo. É algo que dá a entender que você deve aproveitar a vida de maneira pura, de maneira leve. Então, muita gente, inclusive, troca o bom dia por pura vida. A Costa Rica não tem exército. Desde 1948 foi uma decisão do governo, de abolir o exército e investir em outras áreas como saúde e educação. 50% do país é coberto por florestas. Dessas florestas, desses 50%, 25% são reservas ambientais. E as ruas na Costa Rica, elas não têm nomes. Para se situar, para encontrar um endereço, você deve usar referências. Eu vi, é próximo do banco, próximo de um mercadinho assim, uma casa de tal cor, para poder se localizar. A Guatemala tem como capital a Ciudad de Guatemala. E quem nasce na Guatemala é guatemalteco. A Guatemala tem como moeda o quetzal. Quetzal é o nome também de um pássaro. Esse pássaro ele é conhecido por, segundo consta, ele não sobrevive em cativeiro. Então ele precisa da liberdade, Sem a liberdade ele não sobrevive e por isso ele é tão simbólico, ele representa a ideia da liberdade. Lá na Guatemala existe também o Cerro del Oro. E, segundo consta, foi durante uma estadia no Cerro del Oro que o autor do Pequeno Príncipe vislumbrou essa formação do famoso chapéu do elefante, etc., que aparece lá no livro. Vamos falar um pouquinho sobre El Salvador. El Salvador tem como capital a cidade de San Salvador e quem nasce lá é chamado de salvadoreño ou salvadorenha. É um país desses países, da América Central, que não possui, como costa o Mar do Caribe, então perde um pouquinho, digamos assim, esse encanto turístico, porque ele está situado aqui do lado do Oceano Pacífico, ele não tem a costa do Mar Caribe. É uma população extremamente mestiça, Ela é predominante mestiça de índios e espanhóis. E a moeda de El Salvador já é o dólar. Panamá tem como capital a Ciudad de Panamá. Quem nasce no Panamá é panameño, panameña. E lá está situado o famoso Canal do Panamá, que é um canal artificial que tem cerca de 77 quilômetros de comprimento. E conta-se que aproximadamente 25 mil trabalhadores morreram durante essa obra, contando aí com as duas fases. Ela foi iniciada pelos franceses, depois foi interrompida, principalmente por conta da quantidade de mortes ocasionadas pelas doenças, pelos bichos da floresta e tal. E durante o desmatamento, E depois, na segunda fase, quando os Estados Unidos assumiram essa obra,
também morreu muita gente, agora mais por conta de deslizamentos, etc. Então, esse canal ele tem uma função importantíssima, porque ele liga o Oceano Atlântico, através do Mar Caribe, ao Oceano Pacífico. Então, isso economiza aí muito tempo e muito dinheiro, né, num percurso marítimo. Então, para atravessar aí, normalmente se paga por peso, né? O valor para fazer essa travessia é calculado através do peso da embarcação. Lá no Panamá é muito comum ver esses aquabus, que são embarcações, né, marítimas com um formatozinho de ônibus. À primeira vista, quando a gente vê essa imagem, a impressão que dá é que realmente é um ônibus que está dentro da água, né? Na verdade, é um modelo de embarcação fechadinho para assemelhar-se mesmo ao ônibus e gerar essa graça. E uma questão polêmica é a do sombrero Panamá, o chapéu Panamá. Aqui no Brasil, se você entrar em uma loja e pedir um chapéu Panamá, muito provavelmente o que vão te entregar é um modelo muito parecido com esse aí da imagem, né? Com essa trama aí fininha, um chapéu leve e tal. Mas a grande polêmica é que esse chapéu ele foi criado no Equador. E existem várias teorias para que esse nome tenha se tornado Panamá, porque uns contam que foi a questão do presidente do Equador, que esteve no Panamá durante a obra. Depois dizem que foi, na verdade, um presidente norte-americano que disse que tinha comprado no Panamá e aí virou chapéu Panamá. Então tem muitas teorias, mas o fato é que esse chapéu ele não é panamenho, ele é do Equador, ok? Vou deixar linkado aqui o próximo vídeo para que vocês continuem assistindo a essa série, tá? Beijo!